Olá a todos, professor Celso, mais uma vez falando com vocês, espero que todos aí estejam bem. Bem-vindos aí agora à minha sala de aula, né, para mais um quarto de sabedoria. Caso você não seja inscrito no meu canal, por favor, considere fazer a sua inscrição, vou ficar extremamente honrado. Já somos 1.150 inscritos e isso me deixa muito feliz, eu só posso agradecer aí ao apoio, tá, e ao respeito ao meu trabalho, tá bom? Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que foi notícia há tempos atrás, mas o pessoal meio que deixou de lado, que é justamente a questão da dívida que o Haiti contraiu por conta da sua independência, dívida essa com relação à França e depois com outros países, tudo bem? É uma marca triste na nossa história, justamente porque o Haiti foi o primeiro país do continente americano a conseguir a sua independência, porém foi um país que conseguiu a sua independência por meio de uma revolução dos escravizados, diferente do que aconteceu na América Espanhola e também na América Portuguesa, onde foram as elites locais que chegaram até a independência desses territórios, tudo bem? Bom, o que eu vou falar para vocês é o seguinte, eu não vou me atentar muito à questão só histórica, tá? Eu vou falar da parte da dívida e do que ela provocou. Hoje nós sabemos que o Haiti é o país mais pobre do continente americano, tá? Que passou por diversos governos ditatoriais, por disputas entre grupos ali que se diziam defensores de certas liberdades, que na verdade isso nunca aconteceu de fato, e o cenário hoje no Haiti é muito triste. A sensação que nós temos lá que parece que não tem uma solução, inclusive gangues antigas, né, gangues de criminosos, hoje parece que exercem o poder naquela região, porque se tornaram grupos, inclusive, paramilitares, né? Então, pode ser que em breve, né, segundo as fontes que eu pesquisei, inclusive vou deixar na descrição do vídeo, as gangues já estão praticamente tomando o lugar do governo legal, do governo ali, como ele era exercido antes, tá? Uma passada rápida na parte histórica, né? Em 1492, Cristóvão Colombo chega à ilha que ele vai chamar de Hispaniola, que é justamente hoje onde tem o território da República Dominicana, o território do Haiti, tá bom? Os espanhóis vão escravizar os indígenas e, obviamente, vão acabar dizimando a população indígena da região, e hoje não tem praticamente nenhum ancestral, nenhum descendente, perdão, desses indígenas que foram receber, que os espanhóis acabaram encontrando lá, tá? Então foi morte por meio de armas, doenças, a escravidão pura e simples e por aí vai, beleza? Em 1625, a França vai chegar até a ilha e vai ficar ali durante um tempo, né, entre aspas, de forma ilegal, vamos dizer assim, tá? E o domínio francês vai se iniciar, vai começar em 1625 e vai acabar em 1804, tá bom? Quando chega 1697, vai haver a assinatura de um tratado com a Espanha, então esse território agora, né, que a França ocupava, vai ser oficialmente reconhecido pela parte espanhola, tá bom? E aí inicia-se o plantio da cana-de-açúcar, né, nesse momento. Como precisavam de mão de obra, utilizaram-se de mão de obra escravizada, nesse caso de pretos africanos, tá? Então o pessoal era sequestrado no continente, levado até o Haiti, e ali ele passava todo aquele veneno, né, digamos assim, de sofrer todas as mazelas possíveis com relação ao trabalho escravizado propriamente dito, assim como era na América Espanhola em certa monta, principalmente nas Ilhas do Caribe, e como era aqui na América Portuguesa, no caso do Brasil, tá bom? Quando nós chegamos, né, no século XVIII, vai acontecer a Revolução Francesa, tá? E como o Haiti era uma colônia francesa, os escravizados também vão se revoltar, né? Até porque a quantidade de escravizados era maior do que a quantidade de gente branca. Então, sob a liderança do Toussaint Louverture, tá? Esse movimento, então, vai culminar na emancipação do Haiti. Em 1794, vai ser abolida a escravidão, tá? E aí, nesse caso, a escravidão sendo abolida, porque foi um documento lá na França, tudo isso vai dar certo. Então, entre 1791 e 1804 é o período da Revolução Haitiana, tá? Entre 1789 e 1799 é a Revolução Francesa. Então, no contexto da Revolução Francesa, os revolucionários franceses vão acabar com a escravidão nas suas colônias, né, nas colônias francesas. E o Haiti, então, vai se beneficiar disso, tá? Então, em 1801, durante o período da Revolução, o Toussaint Louverture ele vai ascender ao posto de governador vitalício do Haiti.
Porém, né, com o fim da Revolução Francesa, a gente vai chegar na Era Napoleônica, então Napoleão volta a tentar impor a escravidão no Haiti, tá? Soldados franceses capturam Toussaint Louverture, ele é levado à França, onde infelizmente ele vai ser executado, tá? Então, em 1803, né, no mesmo ano da morte do Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, ele vai conduzir o Haiti de fato à independência, que vai ser oficialmente proclamada em 1804. Então, o Haiti vai ser o primeiro país da América a se declarar independente. Como eu falei antes para vocês, uma independência provocada pela massa, pela população pobre escravizada do local. Tranquilo? Quando isso acontece, os países, né, Estados Unidos e as colônias espanholas ainda, e a colônia portuguesa, aqui no caso o Brasil, as elites ficaram muito preocupadas porque o medo delas era justamente que, se escravizados conseguiram a independência no território do Haiti, eles tinham medo que os escravizados nos territórios deles poderiam também, de certa forma, provocar esse tipo de situação. Então eles começam meio que digamos assim, restringir cada vez mais o acesso a qualquer tipo de informação e forçar a população preta a trabalhar cada vez mais, tá? Tanto é que Thomas Jefferson, presidente dos Estados Unidos à época, em 1804, ele vai interromper a ajuda ao Haiti, justamente por conta da independência desse país, beleza? Em 1815, o que aconteceu? Né? Nenhum país reconhecia a independência do Haiti. Estava complicado para o Haiti. Nenhum país estava a fim de reconhecer a independência só porque ela foi causada por escravizados pretos. Tá? Então, eles esperavam que o Reino Unido pudesse ajudá-los justamente pela luta histórica, né? Pela disputa histórica de Reino Unido e França. Porém, o Reino Unido não fez nenhum esforço no sentido de, digamos assim, impedir a França de tentar retomar o território de volta, tá? Tanto é que o reconhecimento internacional da independência do Haiti, ele só vai começar a partir de 1823, então quase 20 anos depois da independência, é que começou ali o processo de reconhecimento da independência, tá? Porém, o que vai acontecer? A França, ela vai começar a pegar pesado com o Haiti, principalmente nessa ideia de tentar retomar. E o Haiti, ele, para tentar sanar esse problema, porque a França queria ser indenizada, o governo haitiano, na época, ali em 1823, vai isentar os produtos franceses de impostos de importação, justamente para que os ganhos da França fossem maiores. E, como isso não dava certo, em 1824, então, o Haiti propôs, né, pagar uma indenização à França, haja vista havia pedidos disso por parte dos franceses, tá? Em 1825, o rei Carlos X da França, ele vai deslocar navios até a ilha, né, a ilha do Haiti, aí onde está a República Dominicana também, então ele vai para o lado do Haiti, e com uma frota que carregava aproximadamente mais de 500 canhões, ou seja, sob ameaça de canhões, o rei da França, o Carlos X, exige um pagamento de 150 milhões de francos como indenização, e nesse caso, esse pagamento de 150 milhões deveria ser feito em 5 anos. Como o Haiti não tinha condição nenhuma de conseguir todo esse dinheiro, o Haiti foi obrigado a pegar dinheiro emprestado, e justamente nesse caso com bancos franceses, tá? E também bancos estadunidenses. Então, percebam que aí começou o sofrimento do Haiti com relação a essa dívida, tá? Em 1875, o Crédit Industriel et Commercial da França, ele vai conceder um novo empréstimo ao Haiti. Então, o Haiti tinha aquela dívida, tentou pagar no primeiro ano, que já era mais de 40% da renda do Haiti, e essa dívida permanecia e simplesmente deixava o Haiti cada vez mais pobre, a população cada vez mais desamparada. Sem contar também as disputas internas de alguns grupos ali que se tornaram lideranças para chegar ao poder, porque querendo ou não, né, infelizmente, dependendo da situação, o poder ele faz com que a pessoa meio que esqueça qual a principal razão do país ter conseguido a sua liberdade, tá? Em 1880, o Haiti vai conceder vai fazer uma concessão da produção de papel moeda, então vai ser fundado o Banco Nacional do Haiti. Porém, o Banco Nacional do Haiti, ele vai ser dirigido pelo CCI, né? O Crédit Industriel et Commercial da França.
E, por incrível que pareça, a sede do Banco Nacional do Haiti vai ser na França, não vai ser no Haiti. No Haiti vai ter uma filial do banco, não vai ter vai ter uma agência do Banco Nacional do Haiti, porque, querendo ou não, né, vai ficar ali na França mesmo o banco, tá? Em 1888, o Haiti consegue pagar 90 milhões de francos, mas ainda fica o restante da dívida, lembrando que dívidas com bancos e dívidas internacionais nesse sentido de indenização, elas terão juros, né, justamente por conta dos empréstimos, tá? Então, o Haiti ele está ficando cada vez mais dificuldade de poder pagar a sua dívida. Quando a gente chega no século XX, surgirão acusações de fraude no Banco Nacional do Haiti. Mas é óbvio que a gente podia imaginar que isso aconteceria, haja vista a função desse banco era simplesmente continuar tirando dinheiro do Haiti sem a ideia nenhuma de fazer algo pelo Haiti. O engraçado é que o banco era do Haiti, só que a presidência do Banco Nacional do Haiti, que era praticamente, que obedecia às ordens do CIC, né, do Crédit Industriel et Commercial, simplesmente tirava dinheiro do Haiti, pronto, acabou. Né? Então, por conta dessas acusações, o que vai acontecer? Os bancos dos Estados Unidos, eles vão comprar o Banco Nacional do Haiti e vão criar o Banco Nacional da República do Haiti, mas ainda havendo influência francesa, tá? A criançada tá brincando aqui, não liguem para o barulho deles, crianças são assim. Então, o National Citibank, né, lá de Nova York, que vai ser o Citibank atual, e o Banco Nacional da República do Haiti, ele vai pedir a custódia do ouro do Haiti, né, que chegava ali mais ou menos por volta de 500 mil dólares em ouro, que já era uma quantia relativamente alta, né? Em 1914 também, o presidente haitiano, o Wilbur Sam, ele vai ser deposto naquela briga pelo poder, né? Infelizmente também alguns governantes se mostraram extremamente corruptos atuando na liderança do Haiti, tá? E como os Estados Unidos tinham agora um interesse econômico, justamente porque o Banco Nacional da República do Haiti pertencia ao Citibank, né? Ele vai pertencer ao Citibank. Os Estados Unidos, sob o comando do presidente Woodrow Wilson, aquele mesmo que participou lá, né, como presidente no período da Primeira Guerra, que depois vai fazer ali, né, vai lutar pela liberdade dos europeus, ele vai mandar, né, as tropas do Exército e da Marinha invadirem o Haiti. E a presença estadunidense lá vai ser de 1915 até 1934. Então, não foi apenas uma invasão. Os Estados Unidos tomaram conta da alfândega, tomaram conta de instituições governamentais e tomaram conta de instituições financeiras. Então, nesse momento, o Haiti agora era praticamente um quintal a mais dos Estados Unidos, assim como foi Cuba, depois da sua independência em 1898. Então, o Woodrow Wilson, pensando exclusivamente nos Estados Unidos e na grana que ele podia arrancar do Haiti, ele invade o Haiti para proteger os interesses financeiros, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, até 1934, 40% da renda haitiana foi destinada ao pagamento de dívidas. Então, imagina, todo o dinheiro que o Haiti consegue ganhar, 40% desse dinheiro todo era só para pagar dívida. Então, como é que se sustenta uma população? Como é que se alimenta essa população? Como é que gera emprego? Lembrando que hoje, aproximadamente 80% da população haitiana é analfabeta e 60% da população está desempregada, tá? Ou seja, quase a totalidade da população passa por penúrias, tá? Então, em 1922, o Banco Nacional da República do Haiti vai ser comprado, de fato, pelo National Citibank lá de Nova York, tá? E a sede do banco vai ser transferida, então, para a cidade de Nova York. A dívida que o Haiti tinha com a França, agora ela vai ser passada para investidores dos Estados Unidos. Então, o pessoal que investiu dinheiro para emprestar esse dinheiro para o Haiti, agora eles vão receber diretamente do Haiti esse dinheiro por meio do Banco Nacional da República do Haiti, que está lá agora nos Estados Unidos, tá? Quando a gente chega no século XXI, só para vocês terem uma ideia, o pagamento total da dívida atingiu 136 milhões de dólares, tá? E de dívida acumulada chegou a 560 milhões.
tá? Essa dívida acumulada, tá? Esses 560 milhões são só o lucro que o Credit Internacional, Industrial e Comercial conseguiu, tá? Superando, inclusive, todo o orçamento do Haiti. Então, 560 milhões de dólares, se não me falha a memória, era o equivalente a 6 vezes o orçamento do Haiti desde o começo das suas dívidas, que chegava lá a 136 milhões de dólares. Então percebam que realmente a coisa não era muito boa para o Haiti. Recentemente o governo francês percebeu que havia feito algo assim muito ruim com o Haiti, porém não há nenhuma notícia, não se aventa nada com relação à reparação desse mal que foi causado à população do Haiti. Hoje nós percebemos que depois da saída dos Estados Unidos, o Haiti passou por ditaduras, tá? De grupos que se confrontavam no Haiti, e isso, obviamente, de certa forma, acabava sendo bom para traficantes de armas, para bancos que faziam empréstimos e por aí vai. Ou seja, a população do Haiti simplesmente foi abandonada. Eu quis passar esse assunto com vocês da dívida do Haiti, justamente para vocês verem que, infelizmente, quando a gente fala da relação humana com o dinheiro, sabe? O dinheiro, infelizmente, ele vai acabar trazendo mazelas para as pessoas, porque, querendo ou não, ainda que algumas pessoas critiquem, o que faz o capitalismo funcionar é a desigualdade social. Então, deixar o Haiti pobre para os países ricos era muito bom, e é muito bom ainda, porque enquanto tiver países que são extremamente dependentes de capital externo, esses países vão se aproveitar muito do país pobre, né? No caso, Estados Unidos, França, Inglaterra, e seja lá qual país for. Se ele puder emprestar dinheiro, né? Se os bancos desse país puderem emprestar dinheiro para país pobre e arrancar todo o dinheiro que esse país pobre tem, os países poderosos não vão se importar se a população do país pobre está passando fome, se está desempregada, se é analfabeta, se não tem sistema de saúde, se não tem segurança, se não tem educação. Eles simplesmente vão fazer. Isso, infelizmente, é uma marca desse capitalismo financeiro que seria um pouco mais radical nesse sentido de deixar os outros pobres apenas para garantir o seu lucro, tá bom? Conversinha rápida, 18 minutos aí para trocar ideia com vocês. Se ficou alguma dúvida com relação a isso, por favor, bote aí no comentário, né? Escreva esse comentário, sua dúvida. Eu vou ficar muito feliz em poder ajudá-lo. E eu quis trazer, né, de novo, esse negócio da dívida do Haiti para você perceber que o Brasil também passou por isso, tá? O Brasil passou por uma dívida externa extremamente alta, tá? Muito alta a dívida. Ela começou com 3 bilhões em 1946 e em 85 já estava em 180 bilhões de dólares, ou seja, era muito dinheiro, sabe? Então, não tinha como pagar isso. Quem mais sofreu? A população pobre, a população carente, a população que precisava de um auxílio do governo, e o governo estava preocupado em pagar dívida, e o governo paga dívida aumentando imposto, e ele aumenta imposto da população pobre, porque para garantir o emprego, ele isenta os ricos de impostos. Então, os ricos donos das empresas são isentos de impostos e a carga tributária recai sobre a população pobre. Isso, infelizmente, é um fato, tá bom? Eu agradeço a sua atenção nesses minutos, espero que você tenha aí um ótimo final de semana, né? Eu estou conversando com vocês na sexta-feira, dia 23 de maio de 2025, então te desejo aí tudo de bom. Por favor, caso você não tenha se inscrito no canal, faça a sua inscrição, vou ficar extremamente honrado, considere fazer a inscrição. Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, porque querendo ou não, informação é importante, a informação que vai libertar, é o conhecimento que liberta, tá? E nesse caso eu acho importante a gente falar um pouquinho sobre o que os países ricos e poderosos fazem com os mais pobres, tá? É só isso, gente, tudo de bom para vocês, um abraço.